Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jorge Priori e esse é o Arte em Investimento. Hoje nós vamos conversar sobre os livros e manuscritos mais valiosos do mundo. Agora, por que além dos livros nós vamos considerar também os manuscritos? Porque houve um tempo em que os livros eram manuscritos e não impressos. Mas a partir do momento em que nós consideramos os livros manuscritos, nós temos que considerar tudo o que era manuscrito, pois houve um tempo em que não havia livros. É por isso que, por exemplo, nós temos um mapa nessa relação. O mapa Waldseemüller foi comprado por 10 milhões de dólares pela Biblioteca do Congresso Americano em 2003. Até hoje, esse mapa feito à mão em 1507 é o mapa mais valioso do mundo. E por falar em livros impressos e manuscritos, a Bíblia de Gutenberg foi o primeiro livro impresso do mundo? Não. Inclusive, essa relação mostra alguns caminhos. Por exemplo, na nona posição nós temos o livro de Tang, leiloado pela China Guardian por 17 milhões de dólares em junho de 2018. Esse livro foi impresso na dinastia Song, que foi de 960 a 1279, utilizando a técnica de impressão em bloco de madeira. Consta na Wikipedia que esse livro é de 1230. A Bíblia de Gutenberg foi impressa na década de 1450. O que Gutenberg fez foi criar a prensa móvel, possibilitando a impressão em massa de livros. Mas a prensa móvel criada por Gutenberg acabou com os livros manuscritos? Não. Na 12ª posição, nós temos o livro de orações dos Rothschild, leiloado pela Christie's em janeiro de 2014 por 13 milhões e 600 mil dólares. Esse livro foi produzido entre 1490 e 1520, ou seja, após a criação da prensa móvel de Gutenberg. Eu acredito que isso tenha acontecido porque a prensa móvel ainda não tinha recursos para fazer uma impressão com tanta riqueza artística. Esse nível só era alcançado pela mão humana. E por falar na Bíblia de Gutenberg, ela aparece nessa relação? Não, mas há uma boa explicação que mostra a dinâmica desse mercado. Estima-se que Gutenberg tenha impresso 180 Bíblias, sendo que 49 chegaram aos dias atuais, 21 completas e 28 incompletas. A última Bíblia completa foi leiloada em 1978 por 2 milhões e 200 mil dólares. A última Bíblia incompleta foi leiloada em 1987 por 5 milhões e 390 mil dólares. Esta Bíblia incompleta está na Universidade de Keio, em Tóquio, no Japão, desde 1996, mas não fica claro a forma como ela foi parar lá. Na Wikipedia consta a informação de que ela foi comprada, mas não há menção a valor. Eu acredito que ela tenha sido doada. Ou seja, um item desse nível vai uma vez na vida e outra na morte para o mercado. Isso quando está numa coleção privada. Além das Bíblias completas e incompletas, existe um mercado de páginas soltas da Bíblia de Gutenberg, onde uma página pode valer dezenas de milhares de dólares. Eu me dei conta desse mercado vendo o trato feito no History Channel. Esse vídeo tem como referência o artigo da Wikipedia sobre os livros e manuscritos mais caros já vendidos até hoje. Dessa relação, 6 itens foram leiloados pela Sotheby's, 5 pela Christie's, 5 pela China Guardian e 4 foram vendidos através de negociações privadas. A relação da Wikipedia está correta, mas não está completa. Quando eu cruzei com as informações da China Guardian, eu verifiquei que faltavam 3 itens que haviam sido vendidos pela casa de leilões chinesa. O que eu fiz? Eu incluí esses 3 itens nesse vídeo, mas sempre existe a possibilidade de que esteja faltando alguma coisa. Com relação às negociações privadas, como eu posso comprovar esse tipo de venda? Bem, 2 desses itens foram comprados pela Biblioteca Britânica. Um foi comprado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. E o quarto foi comprado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Não sou eu que vai duvidar dessa turma. Além disso, essas compras foram divulgadas pela imprensa. Com relação a valores, todos eles foram convertidos pelo site do Banco Central do Brasil. É sempre bom lembrar que taxa de câmbio valorizada faz o valor em real se aproximar do valor em dólar. Taxa de câmbio desvalorizada faz o valor em real explodir. Você vai encontrar na descrição todos os temas que serão abordados nesse vídeo. E por que o nome do canal é Arte e Investimento? Porque arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto.
Na 20ª posição, nós temos o Talmud Babilônico, século XVI. Este conjunto de livros foi leiloado pela Sotheby's em dezembro de 2015 por $9.322.000, o equivalente a R$ 36.394.000. Segundo a Wikipedia, trata-se de um dos 14 conjuntos que foram impressos por Daniel Bumberg na primeira metade do século XVI em Veneza, Itália. Na 19ª posição, nós temos Pássaros da América, publicado de 1827 a 1838. Este livro foi leiloado pela Christie's em junho de 2018 por $9.650.000, o equivalente a R$ 36.411.000. Segundo a Christie's, acredita-se que tenham sido produzidas de 175 a 200 cópias desta obra. Em 1973, foi feito um levantamento que indicou a existência de 120 cópias na época, sendo que 107 em instituições e 13 em coleções privadas. Na 18ª posição, nós temos o Livro de Atos do Congresso dos Estados Unidos, que pertenceu a George Washington, primeiro presidente americano. Este livro foi publicado em 1789 e leiloado pela Christie's em junho de 2012 por $9.826.000, o equivalente a R$ 20.192.000. O livro está assinado por George Washington e possui uma série de anotações feitas por ele. Aqui está a assinatura de George Washington. E aqui nós temos o exemplo de uma página com anotações feitas por ele. Na 17ª posição, nós temos Mr. William Shakespeare, Comédias, Histórias e Tragédias. Este livro foi publicado em 1623 e leiloado pela Christie's em outubro de 2020 por $9.978.000, o equivalente a R$ 55.731.000. Segundo a Christie's, acredita-se que tenham sido impressas 750 cópias, sendo que 235 chegaram aos dias atuais. Este livro é acompanhado pela Carta de Autenticação de Edmond Malone, estudioso da obra de Shakespeare. Esta carta por si só já teria valor. Ela, junto com o livro, agrega mais valor ainda a ele. Esta imagem não é do livro que foi leiloado, e sim da cópia que pertence à Biblioteca Britânica. Eu estou utilizando essa imagem por uma questão de resolução. Na 16ª posição, nós temos o mapa Waldseemüller de 1507. Este mapa foi comprado pela Biblioteca do Congresso Americano em junho de 2003 por $10 milhões, o equivalente na época a R$ 28.712.000. Este é o primeiro mapa até a palavra América.
E onde está a palavra América? Aqui. Na 15ª posição, nós temos outra cópia de Pássaros da América, publicado de 1827 a 1838. Esta cópia foi leiloada pela Sotheby's em dezembro de 2010, por 7.321.000 libras, o equivalente a 11.570.000 dólares, 19.268.000 reais. Na 14ª posição, nós temos os Evangelhos de Henrique, o Leão, século XII. Este livro foi leiloado pela Sotheby's em dezembro de 1983 por 8.140.000 libras, o equivalente a 11.800.000 dólares. Henrique o Leão nasceu em 1129 e faleceu em 1195. Os evangelhos foram encomendados por Henrique o Leão para serem usados na Catedral de Brunswick, Alemanha. Na 13ª posição, nós temos Faridun disfarçado de dragão testa seus filhos. Trata-se de um folho ilustrado de Shahnameh, de Shah Tahmasp. Esta obra é de algum momento entre 1525 e 1535. Esta obra foi leiloada pela Sotheby's em abril de 2011 por 7.433.000 libras, o equivalente a 12.150.000 dólares, 19.105.000 reais. Esta obra é atribuída a Camirak, do Ateliê Real, que ficava em Tabriz, atual Azerbaijão, antiga Pérsia. Na 12ª posição, nós temos o livro de oração dos Rothschild, produzido entre 1490 e 1520. Este livro foi leiloado pela Christie's em janeiro de 2014, por 13.605.000 dólares, o equivalente a 32.868.000 reais. Este livro foi adquirido por Anselm Solomon von Rothschild, em algum momento após 1868. Em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, o livro foi pego pelos nazistas. Em 1999, a Biblioteca Nacional Austríaca devolveu o livro para a família Rothschild, que o leiloou pela Christie's no mesmo ano. A Christie's não menciona no seu site o que aconteceu com esse livro após a Segunda Guerra Mundial e como ele foi parar na Biblioteca Nacional Austríaca. Na 11ª posição, nós temos o Livro de Salmos da Bahia, impresso em 1640. Este livro foi leiloado pela Sotheby's em novembro de 2013, por 14.165.000 dólares, o equivalente a 32.627.000 reais. Trata-se do primeiro livro impresso no que hoje é os Estados Unidos.
Na 10ª posição, nós temos o Evangelho de São Cuthberto, produzido entre 700 e 730. Este livro foi comprado pela Biblioteca Britânica em abril de 2012, através de uma negociação privada, por 14.340.000 dólares, o equivalente a 27.119.000 reais. São Cuthberto nasceu em 634 e morreu em 687, no Reino Unido. O livro foi colocado no seu caixão após a sua morte e retirado em 1104 para ser colocado na Catedral de Durham. Na 9ª posição, nós temos o livro de Teng, editado por Shen Jian. Trata-se de uma edição impressa em bloco na dinastia Song. Esta obra foi leiloada pela China Guardian em junho de 2018 por 110.400.000 yuans, 17.047.000 dólares, o equivalente a 63.634.000 reais. A dinastia Song foi de 960 a 1279. A Wikipedia indica que esta obra foi feita em 1230. Na 8ª posição, nós temos o Missal Sherborne, produzida entre 1399 e 1407. Esta obra foi adquirida pela Biblioteca Britânica em junho de 2001, através de uma negociação privada, por 21.210.000 dólares, o equivalente a 48.869.000 reais. O Missal Sherborne foi feito para ser utilizado no Mosteiro de Sherborne, em Dorset, na Inglaterra. Na 7ª posição, nós temos uma cópia oficial de 1297 da Carta Magna. Esta obra foi leiloada pela Sotheby's em dezembro de 2007 por 21.321.000 dólares, o equivalente a 38.554.000 reais. A Carta Magna foi elaborada em 1215 para limitar o poder dos monarcas da Inglaterra, impedindo assim o exercício do poder absoluto. Quatro cópias oficiais feitas em 1215 chegaram aos dias atuais. Esta imagem é de uma delas. Na 6ª posição, nós temos um escrito corrido e cursivo feito por Zhu Durum. Esta obra foi leiloada pela China Guardian em dezembro de 2020 por 150.650.000 yuans, 22.951.000 dólares, o equivalente a 119.949.000 reais. Zhu Durum nasceu em 1081 e morreu em 1159. Na 5ª posição, nós temos uma coleção de livros raros de Ansi Yuan. Esta coleção foi leiloada pela China Guardian em novembro de 2018 por 192.625.000 yuans,
$27.742.000, o equivalente a R$ 104.241.000. A China Guardian não colocou mais informações sobre esta coleção no seu site. Na quarta posição, nós temos o Codex Leicester, de Leonardo da Vinci, século XVI. Esta obra foi leiloada pela Christie's em novembro de 1994 por $30.802.000, o equivalente na época a R$ 25.627.000. O Codex Leicester é o caderno de anotações com a coleção de escritos científicos de Leonardo da Vinci. Na Wikipedia consta a informação de que ele foi feito entre 1504 e 1508. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 e morreu em 1519. Na terceira posição, nós temos a carta de Zheng para um amigo, século XI. Esta obra foi leiloada pela China Guardian em maio de 2016 por 207 milhões de yuans, $31.673.000, o equivalente a R$ 110.966.000. Segundo a Wikipedia, acredita-se que seja a única obra sobrevivente do estudioso da dinastia Song, que foi de 960 a 1279. A carta foi escrita no verso de uma folha de papel usada para impressão de xilogravura. Na segunda posição, nós temos o manuscrito do impressor do Livro de Mormon, cópia do primeiro manuscrito ditado por Joseph Smith, 1829. Este manuscrito foi comprado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, através de uma negociação privada em setembro de 2017, por $35 milhões, o equivalente a R$ 110.859.000. Trata-se do segundo manuscrito conhecido como Manuscrito do Impressor. Do primeiro manuscrito ditado por Joseph Smith, apenas 28% chegaram aos dias atuais. E na primeira posição nós temos cartas de Zhao Mengfu, século XIII, século XIV. Estas cartas foram leiloadas pela China Guardian em novembro de 2019 por 267.375.000 yuans, o equivalente a $38.039.000, R$ 160.062.000. Zhao Mengfu nasceu em 1254 e morreu em 1322. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!